Deus não nos deixou sozinhos neste mundo sem recursos espirituais. Por isso nós temos o livro de Deus. Quando empunhamos este livro, além do papel, da tinta, da parte física do livro, nossa mente se volta para o que está contido aqui. São princípios de vida, não escritos por nós, mas sob a administração de Deus. E princípios que falam também sobre a vida do lar, da família, como deve ser a família. Quando eu falo deste livro, muitas pessoas olham com ceticismo. Mas a Bíblia, este livro é muito antigo. Será que ele já não está ultrapassado? Será que ele ainda funciona para este final de século XX? É um livro antigo, eu concordo. É um livro que tem, as partes mais recentes deste livro tem quase 2000 anos que foram escritas. As partes mais antigas deste livro têm cerca de 3.600 anos que foram escritas. É um livro antigo? Sim ou não? É um livro antigo. Embora seja antigo, este livro é muito atual. Eu tenho dito, ele é mais atual do que o jornal que vai ser editado esta noite e que amanhã estará nas bancas. Este livro é mais atual. Ele não perde esta vitalidade, esta atualidade, porque é um livro que fala de princípios de vida, e os princípios são válidos em qualquer época, para qualquer civilização, qualquer cultura, qualquer nacionalidade, em qualquer tempo. Neste livro nós encontramos princípios, portanto, para a vida familiar. Há muitos casais hoje indagando se vale a pena. Eu trabalho com casais já há 14 anos, esse Ministério da Vivenda. Há muitos maridos me perguntando o que eu faço com a esposa. O que eu faço? Ogedo, o que eu faço com minha esposa? Eu não aguento mais. Ele quer sugestões, que eu diga, talvez, afoga ela no tanque, joga ela de cima do viaduto. Mas você sabia que tem muita esposa me perguntando também o que eu faço com o meu marido? Meu jeito, o que eu faço com o meu marido? Eu não aguento mais. Não sei se eu ponho veneno no café dele. Eu mato ele quando ele estiver dormindo. E por aí vai. A paz dizendo, Ogedo, o que eu faço com os meus filhos? Eu não aguento mais. E certamente haverá filhos que estão dizendo, estou por aqui com meu pai e minha mãe. De maneira que a família está sofrendo hoje. A família está sofrendo duros embates. E como cristãos nós temos que entender, perceber, que há alguém muito interessado em destruir o seu lar e a sua família. Há alguém que está muito interessado em destruir seu casamento, desviar seus filhos. E você sabe quem é ele, né? É o inimigo. Até às vezes dá a impressão de que ele colocou todas as baterias e os canhões para derrubar a família. Vivemos em uma sociedade que conspira contra a família. Quer derrubar a família, o conceito de família. O que fazer? Vamos a princípios. Quando a gente lê princípios bíblicos, lemos nesta terminologia que a Bíblia nos mostra, um português clássico. A versão que normalmente usamos não nos trazem o falar do dia a dia, não é? Embora que há versões da Bíblia na linguagem de hoje. E quando lemos certos princípios,
quando eles estão sendo lidos, parecem que estão fora da realidade, mas ele vai falar sobre isso. Imagina, isso não funciona mais. Imagine esse princípio que eu vou ler agora, que fala sobre as esposas, né? Tem esposas aqui, né? Quando fala que as mulheres, abre aspas, as mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor. Alguma esposa ouve isso e fala assim, já sobrou. Não, isso é do século XVIII. Hoje não funciona mais isso. Continua o princípio dizendo, porque o marido é o cabeça da mulher. Ih, melou. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Bom, tudo bem, Cristo pode ser o cabeça da igreja, mas o marido... Continua ainda, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Quem sabe tem alguma esposa que vai querer levantar e ir embora e falar assim, perdi a semana. Olha, este livro que eu li agora, ele é uma tradução. Eu li em português. É a língua que nós falamos. Nada mais adequado do que você ler na língua que é a sua língua. Mas esse texto não foi escrito originalmente em português. Foi escrito numa língua falada no primeiro século, o tempo de Jesus. Não é nem o grego falado hoje na Grécia, é o grego daquela época. Os estudiosos falam que era o grego koiné, o grego comum, era uma língua quase que universal, era falada por muitos povos. O Novo Testamento foi escrito nesse grego koiné e nós temos uma tradução. Com a Bíblia e com outras publicações acontece um fenômeno sempre que falamos em traduções. Não é sempre que o tradutor consegue traduzir de um idioma para outro uma determinada expressão, uma determinada palavra e conseguir levar para o idioma traduzido todo o alcance, o sabor que determinada palavra tem no original. Isso é um fenômeno linguístico, filológico. Nós temos na nossa língua portuguesa certas palavras que não existem, inclusive, em outros idiomas e que fica difícil traduzir. E se os irmãos estão se lembrando do tempo de colégio, qual é uma palavra que você aprendeu que tem na língua portuguesa, mas em muitos outros idiomas não tem? Lembrou do colégio, né? Saudade. Olha, saudade, não adianta você traduzir saudade por recordação, lembrança. Porque eu me lembro o dia que eu fui assaltado. Mas não tenho saudade nenhuma. Então saudade não é recordação, saudade não é lembrança. Para traduzir saudade em um idioma onde não exista essa palavra, você tem que formar uma frase para explicar o que é saudade. Afinal de contas, o que é saudade? Vamos conceituar. Saudade é uma lembrança que dói. Mas quanto mais dói, mais gostoso é. Isso é saudade. Agora, quando você fala em português com uma pessoa, fala assim, ai, que saudade. Você já falou tudo. Porque a palavra já tem todo o conceito dentro dela mesma. Esses fenômenos acontecem na Bíblia também. Por isso, eu quis fazer esse arrazoado todo com a palavra saudade para mostrar a palavra submissão que está ali no texto. Porque a palavra submissão, quando nós a olhamos em português, ela não é uma palavra simpática.
Sabe, eu conheço esposas que gostariam de arrancar essa página da Bíblia, que é em Efésios capítulo 5. Porque quando abre, as esposas sejam submissas. Dá vontade de arrancar a página. E algumas dizem, claro, a Bíblia é machista. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. A minha avó já dizia isso. Por isso temos que analisar que submissão não tem biblicamente, não tem este peso que a palavra sugere. Porque de fato, se você olhar num dicionário da língua portuguesa, um Aurélio, Buarque de Holanda, um Fidelino Figueiredo, os grandes clássicos, e você for olhar o que quer dizer submissão, você vai gostar menos ainda, viu? Chega em casa, pega o dicionário, abre lá o verbete submissão. Está lá. Submissão. Condição de subalterno. Segundo nível. Categoria inferior. Aí você fecha o dicionário e fala, eu, categoria inferior? A avó dele, viu? Mas por que essa palavra foi traduzida assim? É que no grego essa palavra tem outro significado e eu quero compartilhar isso. Você pegue a palavra submissão e entenda que ali é uma palavra composta. Missão está ali. Vamos pensar então, vamos digerir esta palavra da seguinte maneira. A mulher tem uma missão. Concordo? A mulher tem uma missão. Veja que esta missão é própria dela, é uma missão peculiar a ela. É pertinente à mulher. Somente ela, mulher, executa a sua missão. Homem algum no mundo pode substituí-la. Tem algum voluntário? Não, a missão da mulher é tão peculiar à mulher, é tão própria dela, que nenhum homem pode chegar e dizer assim, deixa comigo. Não, é somente a mulher que executa esta missão. Então veja que não é uma adaptação que Deus fez. A missão da mulher é algo que foi criado especialmente para ela, é original de fábrica. Já veio assim. Acontece que a missão que Deus propõe à mulher, para ser executada, para ser desenvolvida, está inserida no lar, dentro de um grupo de pessoas, que é o lar, que é a família. Agora veja que coisa, a razão disto é que a mulher sozinha, isolada do contexto do lar e da família, não consegue executar a sua missão, que é dela, que é própria, que é pertinente, que é genuína. Mas ela só conseguirá executar a sua missão uma vez no contexto do lar, da família, com mais pessoas envolvidas. E quando pensamos que esse grupo, esse contexto, não são pessoas quaisquer, são pessoas muito achegadas a ela, afetivamente. Porque a certa altura da vida da mulher, ela escolhe viver com alguém. Ela escolhe um homem, vai se casar com esse homem e vai ter filhos com ele. E aqui então forma-se um pequeno grupo de pessoas, um núcleo familiar, a família, o lar que nós falamos. É então dentro desse contexto que a mulher vai executar a sua missão. Agora, é um grupo de pessoas. Sendo um grupo de pessoas, Deus, o autor da família, porque quem inventou esse projeto foi ele, já determinou que, sendo um grupo de pessoas, alguém precisa ser responsável, diretamente responsável perante ele, por esse grupo. Alguém há de assumir uma liderança, um comando, uma direção, e estabeleceu o critério dele, que cabe ao homem, cabe ao marido, responder primariamente por esta liderança.
por esta condução deste grupo, deste lar, por esta administração. Então, o texto que eu li em português significaria, mais condizentemente com o texto grego, que a mulher execute, ela perceba que existe uma missão para ser executada e que ela execute esta missão sob a liderança do marido dela. Falando assim, não se vê nenhum traço de subestima da mulher, de depreciação ou desvalorização da mulher. Aliás, eu tenho feito uma pergunta a muitas meninas adolescentes. Trabalhei muitos anos com um acampamento e tenho feito sempre uma pergunta a muitas meninas assim, em idade de namoro. Mas, menino, me diz uma coisa. Qual é o seu sonho maior na sua vida? Uma menina pode ter muitos sonhos, mas me diga, qual é o seu sonho maior? Aquilo que polariza mais a sua cabeça, a sua mente, você fica divagando. Qual é o seu grande sonho na vida? A maioria tem respondido, casar, né? Casar. Umas dizem estudar, se formar, estudar isso, estudar aquilo, mas casar também inclui. Elas não deixam de lado isso. Você falou em casamento, eu continuo a pergunta, qual é a ideia que você faz de homem? Porque você está falando casar, você vai casar com um rapaz. Como é que você sonha esse homem, esse marido? Falar, né? Algumas começam a falar assim, sabe? Então, pastor, é isso, né? É isso não, você não falou nada ainda, né? Mas elas dizem, a maioria delas tem dito, que sonham com um homem que lhes dê segurança, estabilidade emocional. Sabe, aqui entra a liderança. O sonho da mulher é ter um homem que seja um bom líder. A mulher execute, portanto, a sua missão sob a liderança do marido. Talvez muitas, apesar dessa explicação toda, muitas esposas ainda pudessem dizer, escuta, mas eu não estou satisfeito. Deve ter mais razões. Deus deve ter alguma outra razão para ter colocado a coisa desse jeito. Uma pergunta que muitas têm feito é, mas por quê? Não poderia ser diferente? O texto de Efésios não poderia ser assim. Maridos, sede submissos a vossas esposas. Por que não pode? É que faltaria o parâmetro que está ali em Efésios. Se você continuar lendo o texto, diz que as esposas, elas aceitem a liderança do marido como quem? Qual é o parâmetro que está ali? O parâmetro é a igreja e Cristo. E ainda continua dizendo que da mesma maneira como a igreja, ela aceita a liderança de Cristo, assim também as esposas façam o mesmo, aceitem a liderança do marido. Então, um princípio bíblico está sendo colocado, construído em cima de um parâmetro imutável. Nós não podemos mudar esse parâmetro. Nós poderíamos, como cristãos, em sã consciência, dizer que a igreja é a cabeça de Cristo? Poderíamos? Não, seria uma heresia. O porquê é uma questão do programa de Deus para o lar e a família. Deus estabeleceu assim. Eu acho que aqui nós temos que pensar na soberania de Deus em fazer as coisas como Ele quis fazer. Nós não temos a capacidade para
questionar isto. Isto é original de fábrica. Agora veja que Deus é um Deus coerente com aquilo que faz. Um Deus lógico. Ele não cria armadilhas, ele não postula uma coisa e depois você tem dificuldade em fazer aquilo, como se fosse uma ratoeira. Deus não faz isto. Quando Deus estabelece que cabe ao homem a responsabilidade maior pela liderança e que a esposa cabe, o seu papel é de valorizar essa liderança, de ajudar este homem a ser um bom líder, pensando nisso, Deus disse no início: far-lhe-ei uma auxiliadora. É de uma auxiliadora que o homem precisa. É de alguém que esteja ao lado dele, apoiando, dando ideias, valorizando, para que ele consiga. Sozinho também ele não vai longe. O homem precisa de uma auxiliadora. Essa é a expressão que Deus usou. E veja, não é uma auxiliadora qualquer. O texto diz: far-lhe-ei uma auxiliadora, o quê? Idônea. Esse adjetivo é muito importante. Uma auxiliadora que realmente marca a sua presença como auxiliar, alguém que está ao lado dele para apoiar, para colaborar, para ajudar, para valorizar. Eu tenho para mim que nesse aspecto hoje há esposas que estão falhando, que não estão ajudando o marido a ser um líder. E muitas vezes este marido não tem conseguido realmente ser o líder que deveria ser, porque a esposa não está ajudando. Eu diria até que há esposas que atropelam a liderança do marido. Pior do que isso, há esposas que conspiram contra a liderança do marido. E a liderança dele é derrubada. Ele só tem uma função: ganhar dinheiro e pôr o dinheiro em casa. O resto, ele não apita mais nada. Você acha que isso não acontece? Que o Ojeda está inventando isso? Não. Quer ver uma cena que você talvez já viu isso em algum lugar? Um belo dia, as crianças estão chegando do colégio. Entram em casa com os livros, chegam, a hora de almoço, você, esposa, está terminando o almoço. E eles chegam, põem os livros na mesa, sobre a mesa. Aí percebe que sobre a mesa tem um pacote. Eles olham. Mãe, quem que comprou isso? De lá da cozinha a mãe responde: foi o besta do seu pai. Não acontece? Qual a mensagem que foi passada para os filhos? Meu pai é um besta. Minha mãe que falou. Deus teve razões para colocar o homem como responsável, primeiro, na liderança, e colocar a mulher para ajudá-lo. E como Deus é um Deus de sabedoria, Ele colocou na mulher ingredientes na sua personalidade que a favorecem a desempenhar esse papel. Quer dizer, não é uma coisa estranha para a mulher olhar dentro de casa, tem um homem ali, não é um homem qualquer, seu marido, olhar para ele e falar assim: não, ele é o chefe, o que eu vou fazer na minha vida, né? É o chefe é o chefe, né? E ficar estranhando esta relação, porque Deus já colocou nela ingredientes emocionais, psicológicos, que a habilitam a olhar para este homem e com muita motivação ajudá-lo, apoiá-lo, auxiliá-lo a ser um bom líder. Significa que o homem e a mulher não são exatamente iguais. Embora o mundo em que nós vivemos lute por isso. O mundo em que nós estamos vivendo
luta para unir os sexos de tal maneira que não se consiga mais distinguir o que é masculino e o que é feminino. Isso é um erro do nosso mundo. Por isso que hoje usa-se muito a palavra unissex. Agora pergunto, Deus criou unissex? Tem unissex na Bíblia? O mundo quer a igualdade nos sexos, mas Deus não fez os dois iguais. Afinal de contas, gente, quando Deus fez, faço uma pergunta agora, quando Deus fez o homem, Ele fez a mulher? Sim ou não? Não. Quando é que Deus fez a mulher? Quando já tinha feito o homem. Não foi no mesmo dia, não foi na mesma oportunidade, não foi linha de montagem. Você já visitou linha de montagem? Tudo igual. O dia que sai carro amarelinho, é tudo amarelinho. Cara de um focinho do outro, né? Não foi linha de montagem. Foi em épocas separadas, diferentes. E quando você lê os atos criativos de Deus, você percebe que, inclusive, a tecnologia foi diferente. A maneira como Deus fez o homem não foi a maneira como Deus fez a mulher. Não podia ter feito logo 2 bonecos do pó da terra e chega no... Esse é o homem, né? Mas pode. Faz um boneco e faz uma boneca de barro e depois sopra nas narinas dos dois, pronto, vapt-vupt, já está tudo feito. Não fez assim. Não poderia ter feito. Não, fez o homem por um processo, usou uma tecnologia. Fez a mulher um outro processo diferente daquele outro. Mas por quê? Para mostrar que Deus estava fazendo seres análogos, mas diferentes. Quais ingredientes a mulher tem que o homem não tem? Bom, você dizer que a mulher e o homem são diferentes fisicamente não é nenhuma novidade. Não é certo? Homem e mulher são diferentes fisicamente. Muitos de vocês eu não conhecia antes. Conheço vários que estão aqui, amigos já de muitos tempos, muitos anos, mas há irmãos aqui que eu olho e falei assim, acho que eu não conheço. Mas mesmo sem conhecer, sou capaz de dizer quem é homem e quem é mulher. Primeiro banco aqui, lá na ponta. E olha, para não cometer erros. Primeiro banco, da ponta para cá, mulher, mulher, homem, mulher, homem. Acertei? Eu conheço. Agora, tenho certeza de uma coisa, eu não fico fazendo esse tipo de observação pela rua, e principalmente em São Paulo, viu? A gente corre o risco de errar. Mas aí é que está, essas não são as únicas diferenças que Deus colocou em homem e mulher. Muitas vezes a gente se prende só a esse aspecto físico, biológico. A mulher e o homem são diferentes, fisicamente, tem corpo diferente. A mulher tem um aparelho reprodutor diferente do homem. A mulher gera o filho dentro do seu ventre, o homem não. São diferenças. E só. Não. As maiores diferenças estão exatamente na personalidade. Deus fez um ser diferente. Totalmente. Uma coisa que uma mulher tem em muita quantidade, que ela ganha do homem disparado, é quanto à intuição. Mulher tem uma intuição enorme. Às vezes, a gente fica pensando, mas como é que ela pode falar uma coisa dessa, né? Como é que ela consegue checar isso? Porque o ser humano, o homem ele vai muito pela lógica, pelos dados que estão sobre a mesa. Ele analisa, ele coteja um componente com outro e tal, e chega a conclusões. A mulher não. A mulher começa a intuir as coisas. E ele estava muito animado.
uma nova empresa, perspectivas animadoras e tudo mais, estavam investindo dinheiro, e ele imaginava um grande sucesso, muito animado, motivado. Ele chegava em casa e falava, pois é, vai dar certo. Comentava com a esposa, vai dar certo, tal, o meu sócio é um cara legal, vai dar certo. A esposa ouvindo, aí ela cruza o braço, fica assim. Ela diz, João é o marido dela. Você não fica triste com o que eu vou falar para você? Fala. Você tem alguma coisa para falar? Fala. Eu acho que esse homem vai te enganar. Por que você fala uma coisa dessa? Você nem conhece. Não sei, mas sabe, um negócio roendo aqui dentro. Não sabia que intuição rói? Rói, elas dizem que rói, fica roendo lá dentro. Você sabe que é só rato que rói, intuição rói também. A mulher tem isso. Você já notou também que pela intuição, uma mulher consegue fazer uma série de coisas simultaneamente, sem se atrapalhar, e não perde o controle? O homem já tem mais dificuldade. Uma mulher consegue fazer comida, enquanto faz comida lê um livro, enquanto lê o livro e faz comida fala no telefone, dá ordem para o empregado, pega, desliga a máquina lá para mim. Tá? É impressionante como ela consegue. Eu tenho observado a Neuza, minha esposa, que está aqui no segundo banco. Estamos casados há 33 anos. Muito tempo observando. Como é que ela consegue? Só pela intuição. Às vezes já cheguei em casa, ela tem um prato, tem uma panela no fogo, ela está fazendo comida. Está pondo ingredientes, experimenta. Está fazendo comida. Aí toca o telefone. Ela pega o telefone. Oi, como é que vai? Tudo bem? Que bom que você ligou. Eu sei. Como é que foi lá? Falei pra você que não ia dar certo. Nesse ínterim, chega a minha filha, que estava na faculdade e tal. Mãe, tem que comprar o livro hoje. O professor falou que quem não levar o livro hoje não entra. Pega. Mas me... Sério. E aí, o que aconteceu? Nesse ínterim chega o homem do gás. Gás, vai querer gás. Gente, fala no telefone, faz comida, dá dinheiro para a filha comprar o livro, compra o gás e ainda faz o troco. Você acha que depois disso sai alguma coisa errada? Não, a comida tá o tempero certinho, né? Nem muito sal, nem muito, sai tudo certo. Você acha que depois dessas 4 ou 5 coisas simultâneas que ela acabou de fazer, ela está exaurida, cansada? Não, está inteirinha. Porque ela usou o quê? Intuição, um ingrediente que ela tem em grande quantidade. Você notou que o homem tem essa dificuldade? Não é todo homem que consegue, não. Quer tentar? Seu marido gosta de fazer comida? O homem só sabe fazer churrasco. Só. Aliás, o dia que vai fazer churrasco, ele muda de voz. Ele fica com voz de barítono. Deixa eu comer hoje, pode deixar, hoje eu comi um. Amigo, sabe que você vai fazer churrasco, precisa engrossar a voz? Mas, homem, é assim. Mas tenta, faça uma experiência com o seu marido. Fala para ele um dia fazer comida. Porque o homem é assim. Para tudo, ele tem que fazer elaboração mental.
E não consegue. Se ele não se concentrar, se o computador dele não começar a trabalhar, não sai nada. Mas vamos supor que hoje a comida é por conta dele. Ele põe a panela no fogo, porque o homem é assim, é em etapas. O computador tem que ir dizendo de etapa em etapa o que vem. Ele pôs a panela. Ele fala, mas tem que acender, né? Se não acender, não acende. Até o computador dizer assim, qual é a próxima etapa? Agora tem que pôr azeite e os temperos. A panela está preta já, né? Já queimou a panela. Mas vamos supor que com muita concentração ele está conseguindo. É hoje a comida por conta dele. Não mexe com ele, não interrompa. Nessa hora toca o telefone. É um amigo dele, convidando para ele pescar no Pantanal. Ele pega telefone sem fio e vai lá para a sala. De lá da sala ele vê o fumaceiro na cozinha subindo. Até a panela tem que jogar fora. Agora você imagine se nessa hora aparece a filha, o filho dizendo, pai, tem que comprar o livro. O professor falou que não entra assim. Amanhã você compra o livro. Não podia ser hoje, né? Amanhã você leva o livro. Vai morrer por causa de um dia. Aí aparece o homem, gás, ninguém pediu gás, viu amigo? Vai embora, eu não estou pedindo gás. Oh, essa casa tá um inferno, viu? Seu marido é assim, é? É? Se seu marido é assim, fique feliz. Você casou com um homem. Não casou enganada, não. É homem mesmo. É um ingrediente que Deus colocou. Quer ver outra coisa interessante que Deus colocou na mulher em um grau muito maior do que no homem? Não é que o homem não tem, mas quantidade menor. Deus colocou na mulher muita sensibilidade, muita emoção. Eu acho que é por isso que se formou até um ditado muito conhecido no Brasil, que diz que mulher chora à toa. Homem que é homem não chora. Você já ouviu isso? É um ditado. Homem que é homem não chora. Agora mulher chora à toa. Não é que mulher chora à toa. É que mulher tem uma carga muito grande de emoções, muita sensibilidade. Ela já tem uma percepção intuitiva muito grande. Então ela coloca para fora as suas emoções. Ela exterioriza essas emoções. E o que fica difícil para nós, homens, entender na mulher, é que quando você pensa que a mulher vai chorar, ela dá risada. E quando você olha e fala assim, agora ela vai rir. Nada, agora ela chora. Pois você nunca sabe o que vai acontecer. Porque na nossa cabeça masculina do homem, a lógica masculina é a seguinte. Ora, se o assunto é triste, deprimente, é hora de chorar. Ora, se o motivo, o evento é alegre, festivo, é momento de regozijo, é momento de júbilo, é momento de sorrir. Isso funciona para o homem. Para a mulher, não. Porque você quer ver um evento festivo, de grande júbilo, de alegria. Formatura do filho. Você já foi em formatura? Não é festivo? Não é uma vitória? Depois de tantos anos de luta, de sacrifício, finalmente, o dia da colação de grau. E ali está seu filho junto com outros que vão receber
aquele diploma, aquele canudo, vai ser aplaudido, vai tirar foto, vai ser filmado, vai ser cumprimentado, abraçado, porque uma grande coisa aconteceu, o prêmio de longos anos de sacrifício, de lutas. E agora vem o dia da vitória. É um dia de festa. A mãe dele está no auditório. Dá uma olhada nela. Ela está com um lencinho esmagadinho na mão. Esperando a chamada do filho dela. Chamada em ordem alfabética. Finalmente, chama Washington, o último, né? O último, né? Eu ia dizer outro nome, né? Mas já que você falou Washington, eu ia falar Rodobofio. Washington da Silva. Todo mundo aplaude, bate palma. Ela diz, ele. O marido fala, o que foi que aconteceu? Alguma coisa saiu errada? O marido diz, você não está boa da cabeça. Qualquer dia interno você, viu? Já que internar ela. No início, quando nós começamos o Ministério da Vivenda, sabe, uma coisa é você colocar para o seu público uma teoria, e outra coisa é depois a gente vivenciar. E esses 14 anos trabalhando com casais, eu tenho feito isso. Vivenciar o dia a dia, me tornei um grande observador de comportamento humano por causa desse ministério. E falando em sensibilidade e emotividade, quero compartilhar com vocês uma coisa que eu sempre observo. Você já notou que uma mulher consegue passar de um estado de alegria para um estado de tristeza rapidamente? E voltar ao estado de alegria? Quer dizer, ela está chorando, daqui a pouco está rindo, daqui a pouco está chorando. Rapidamente. Seres para conviverem, seres para estarem juntos, um homem e mulher, mas com profundas diferenças. Tenho constatado que muito da incompreensão de casais, muito do conflito que existe entre casais, está nesse motivo de não se conhecerem como deveriam se conhecer. Conhecem-se fisicamente só, mas não conhecem a personalidade. A minha luta tem sido, nesses 14 anos de trabalho com casais, de que o casal, marido e mulher, precisam se conhecer mais. Quanto mais se conhecerem, mais elementos terão para se compreenderem, para haver um entrosamento, para haver uma harmonia no casal. Nosso horário terminou. Amanhã vamos continuar. Vocês vão ver que há mais ingredientes ainda que Deus colocou na mulher, diferentes do homem. Com a palavra de oração, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo, porque apesar do teu livro ser um livro antigo, muito antigo, ele é atual, ele não perde a atualidade, ele tem princípios que não mudam com o tempo, são princípios eternos. Pedimos, Senhor, que nestas manhãs, quando aqui estaremos vendo alguns desses princípios, que o Teu Espírito esteja fazendo uma grande obra em nós, iluminando nossas mentes, despertando-nos para uma realidade da Tua Palavra, levando-nos a uma reflexão e, consequentemente, a um desafio de melhorar o nível das nossas famílias. No nome de Jesus. Amém.